Oi! Mostre o seu trabalho. Aqui mostre o seu trabalho, 10 dicas para compartilhar. Acabei de postar o vídeo de leitura de fevereiro e já voltei para falar das leituras de março, porque o mês voou. Eu não li muita coisa, mas eu tenho duas recomendações muito boas para fazer, uma de ficção e uma de não ficção. Então, vamos lá para as leituras. Para começar o mês, eu li um livro no Kindle, que foi uma indicação da Isa, da Rede Pivo, que ela fez um post e que foi baseado nesse livro, e eu fiquei curiosa para ler. Chama Procrastinação, da Lilian Soares. Eu, como uma grande procrastinadora, não podia deixar de ler, e eu não procrastinei para ler, já dia ruim. É um livro legal, ele tem muitas dicas práticas, assim, interessantes para você já aplicar na sua vida, para você tentar fazer diferente, para você programar seu cérebro para poder não procrastinar, para fazer disso uma coisa mais leve. Então eu achei interessante, várias dicas eu aplico, estou tentando aplicar, mas eu achei um pouco repetitivo, assim. Ela meio que faz uma reunião de diversas teorias diferentes sobre procrastinação, diversas dicas diferentes. É como se ela reunisse num estudo só tudo que ela conseguiu aprender sobre o assunto. Então é interessante nesse ponto. No começo ela enrola um pouco para poder chegar no assunto, e então no final começa a ficar meio cansativo. Mas eu acho que é uma leitura válida porque tem muitas dicas boas. E o segundo livro que eu li em março também foi uma indicação da Isa, da Rede Pivo, num curso que eu fiz deles, que é esse aqui, Mostre Seu Trabalho, 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. É um livro assim, bem dinâmico, ele tem várias partes de texto, várias partes de frases marcantes, várias partes de esquemas, assim. E ele vai falar muito sobre quem trabalha com criatividade, como que é interessante ela trazer não só o trabalho final do que ela realiza com a criatividade, mas todo o processo daquele trabalho que deve ser mostrado, que as pessoas estão interessadas em ver. Então, formas de trazer, de mostrar esse trabalho, de trazer isso para o público, que é um backstage, assim, bem interessante para quem não sabe como é, para quem não conhece e tem curiosidade. Então, eu realmente gostei muito, me deu insights bem legais. É um livro sobre criatividade que estimula a sua criatividade, então te coloca para pensar em formas diferentes de trazer o seu trabalho, de mostrar ele. Tem um outro dele que é o Hobby como um Artista, que é muito famoso também, e eu fiquei interessada para ler porque eu realmente gostei muito desse. Então essa é a minha recomendação que eu falei de não ficção. É um livro muito legal, muito rapidinho de ler, e você consegue guardar várias coisas, anotar várias coisas, e várias coisas podem tocar num ponto que talvez seja o que você estava precisando. Então recomendo bastante. Depois disso eu li um outro livro no Kindle que eu ouvia falar há muito tempo. É um livro bem famoso, que era vendido pela Kozak Naif, chama Suicídios Exemplares, do Henrique Villa-Matas. É um livro assim com um título bem chocante, são vários contos. Em cada um deles os protagonistas vão flertar com a ideia do suicídio como uma saída da vida, como uma forma de controle da vida, né? Porque a morte é uma coisa que a gente não controla, mas se a gente se mata, a gente passa a controlar a morte. Então traz essas reflexões que a gente talvez não pare para pensar. E ele cria esses contos, tem uns bem legais, que a pessoa vai estar ali flertando, mas no final tem uma reviravolta, talvez não vai ser bem aquilo que a gente está esperando. Então eu gostei, mas eu esperava muito porque eu ouvia muito falar desse livro. E eu acho que eu criei muita expectativa. É uma experiência interessante de um livro com um assunto pesado e ao mesmo tempo não é tratado de forma pesada. Não sei o que eu achei desse livro, não sei se eu gostei, se eu não gostei. Teve um conto que eu gostei muito, mas os outros eu fiquei meio assim, então não sei. Não sei se eu recomendo, se eu não recomendo. É isso. E o último livro que eu li em março, porque eu também li 4 igual em fevereiro, foi o tal livro de ficção que eu falei no começo, que eu recomendo muito, que foi esse aqui, Aos 7 e aos 40, do Carrascosa. Carrascosa é muito famoso pelos contos dele. Eu conheci ele pelo outro livro dele que chama Aquela Água Toda, que é maravilhoso. Neste livro eu me apaixonei pela escrita dele, é uma forma muito poética de se escrever. Então eu coloquei vários livros dele na minha lista de desejos. E aí no meu aniversário do ano passado, o meu grupo de livros, a gente troca presentes, livros. E eu ganhei esse aqui do Jader. Tem uma forma de escrita um pouco diferente, é uma prosa de forma poética. Ele vai intercalar um capítulo em que ele tem 7 anos e um capítulo que ele tem 40 anos. E eles são capítulos contrários, então um chama vida, o outro chama morte, o outro chama fim, o outro chama recomeço. E é simplesmente maravilhoso. Já é o segundo livro do Carrascosa e o segundo livro dele que eu me apaixono.
Eu me emocionei com esse livro. Eu não sou de me emocionar com livros, tem um outro livro que eu chorei e nesse livro eu me emocionei. Então isso eu acho que já diz muito da minha experiência. Lembrou muito O Peso do Pássaro Morto, que é um outro livro que eu amo de paixão, que também vai tratar de fases assim da vida. E é cru, é triste, e é triste perceber que às vezes os capítulos com ele com 7 anos são muito mais otimistas que os capítulos dele com 40. Então faz a gente pensar que a vida é isso, a vida é envelhecer e ficar triste e ter que lidar com responsabilidades e perder aquela essência, aquela inocência, aquela felicidade da infância. Te coloca então para pensar em todas essas coisas e o que a gente pode fazer então para não ser assim. Eu senti muita nostalgia, muita lendo as partes dele de criança e ele adulto pensando nessas coisas da infância. Então eu senti muita nostalgia, de coração, muito lindo esse livro e eu tenho certeza que você vai amar. Então essas foram as grandes recomendações de março. Se vocês forem ler, por favor me contem, vamos conversar, por favor. Essas foram as minhas leituras de março. Também não li muito, mas também não li pouco. Pro tempo que a gente está vivendo, qualquer leitura é ótimo, qualquer momentinho que a gente consiga fugir das coisas já é um certo alívio que dá na gente. Então, sigam lendo, força nesse momento, respirem fundo e vamos conversar sobre livros que a gente vai fazer esses dias ficarem pelo menos um pouquinho mais leves. E é isso, me contem aqui nos comentários o que vocês leram, o que vocês recomendam, se vocês gostaram das minhas recomendações. E é isso, até abril!